na introdução tem uma citaçãozinha lá de uma teórica que eu não sei nem pronunciar o sobrenome dela. Acho que ela é, não sei se ela é alemã, Marie-Claire Hoppart-Weilmier, não sei se é assim que se fala o nome dela, mas ela diz assim: o que é colocado na imagem é o texto. Olha que bacana essa. É uma frase muito curtinha, né? Mas que contém muita coisa ali de interessante para a gente poder pensar. Aí a gente vai na questão do roteiro, porque estamos aqui desde o início falando com vocês da importância do signo, a importância da escrita, a relevância, né, daquilo que hoje a gente tem como texto imagético, mas que passa também pela camada de um dizer escrito e tudo mais. Isso no campo da publicidade, então, nem se fala. Mas aí a gente pode, né, caminhar para a direção do cinema. E no cinema, tudo começa com uma ideia, e essa ideia ela tem que ser materializada através de um texto escrito para que, posteriormente, a ideia, ali escrita no roteiro, se transforme num filme, envolvendo todo aquele manancial de inúmeras questões, né, inúmeros trabalhos e tudo mais. Nós temos o diretor de fotografia, nós temos o figurinista, nós temos o editor de som, nós temos, sei lá, o pessoal da maquiagem, o pessoal da parte técnica, a gente tem os câmeras, enfim, tem todo um conjunto, né, de pessoas ali trabalhando. O meu pai, ele costumava falar no final dos filmes, ele não era muito de assistir filme, não. Mas de vez em quando ele assistia uns, era raro. Aí ele estava lá sentado no sofá assistindo a um filme, sei lá, do John Wayne, que ele gostava, e no final, né, apareciam os créditos. Aí ele dizia assim: nossa, olha quanta gente que trabalhou nesse filme. Ele sempre falava isso. Nossa, olha quanta gente que trabalhou nesse filme. E muitas das vezes a gente nem dá o devido valor para essas pessoas, né? A gente pensa logo nos atores, né, no diretor e tudo mais, que é o que rende lá o tal do red carpet nas premiações famosas, né, tipo Oscar, Festival de Cannes e tudo mais, né? A gente lança os olhos para esse tipo de veneração, né? Mas um filme ele é construído por muito mais pessoas, envolve um trabalho gigantesco. Inclusive, num finalzinho de uma aula minha com vocês, eu cheguei a comentar, né, sobre a importância disso dentro de uma esfera de trabalho, uma esfera capitalista mesmo, né, uma esfera em que a gente pode pensar no cinema como uma indústria que beneficia muitos profissionais. Só que aqui no Brasil a coisa está meio atravancada, né? Está meio não, está atravancada demais. A gente teve agora uns meses aí Cinemateca pegando fogo. Então, assim, e isso foi uma tragédia absoluta para nós em termos culturais, né? Porque lá nós tínhamos muitos filmes originais, gente. A gente tinha muitas películas originais que, claro, muitas delas já foram copiadas, já foram preservadas em termos de
de cópias digitais e tudo mais, mas, enfim, a gente ter o original ali, o filme ali dentro da sua lata, vamos colocar assim, aquela visão, né, de um filme ali, enquanto uma relíquia, a gente perder isso num incêndio por pura irresponsabilidade de quem está ali gerenciando o acervo, enfim, é muito triste. Então, isso revela o quanto que o cinema nacional ele passa por um momento difícil, que eu espero logo fique para trás, né? Enfim, tem vários exemplos, a gente pode pensar em várias questões para poder falar disso. Recentemente, nós tivemos aí o lançamento do filme do Wagner Moura, o Marighella, que ele foi finalizado em 2017. Vejam só, 2017 para cá, o filme passou por vários processos, né, processos de perseguição mesmo, porque o filme trata de um tema, para muitos, um tema complicado, para muitos. A gente não quer entrar muito nessa questão política, né? Mas, enfim, o filme Marighella é um exemplo do quanto que o nosso cinema está passando por um momento de perseguição, um momento de paralisação. E a gente tem muita coisa boa para mostrar, muita coisa boa para fazer. Nós somos muito talentosos na área da sétima arte. Certa vez eu estava vendo um documentário sobre a vida Ai, gente, me fugiu o nome dele aqui agora. Martin Scorsese, diretor do Taxi Driver, né? Enfim, dos grandes clássicos do cinema aí, Taxi Driver. Martin Scorsese, lá no escritório dele nos Estados Unidos, eu acredito que era lá em Manhattan, dentro de uma sala toda bonitona, cheia de quadros, fazendo, né, alusão ao cinema mundial e tudo mais. E adivinhe só, atrás do Martin Scorsese tinha um quadro, uma imagem de um cineasta que quem entende de cinema, quem considera o cinema como uma arte poderosa, valoriza muito, mas muito, muito esse diretor. Adivinhe quem era? Glauber Rocha, o nosso Glauber Rocha do nosso cinema novo. Ele estava ali na sala do Martin Scorsese, num quadro grande, tá? Então, assim, quando a gente percebe, né, que um cara que faz parte da meca de Hollywood, esse cara que é um dos manda-chuvas lá, esse camarada, ele está venerando um artista brasileiro, um artista do terceiro mundo, considerando esse artista um colega inovador, um sujeito que vamos colocar assim, desenvolveu, né, o cinema novo. Poxa, a gente tem que bater palma para o Glauber Rocha de pé mesmo e valorizar as nossas raízes, as nossas questões nacionais, a gente olhar para o nosso aqui e ver que o que a gente já produziu tem uma relevância tremenda. E eu estou falando essa questão do Glauber para vocês porque o Glauber, ele, de certa maneira, ele foi um dos influenciadores da Nouvelle Vague francesa. Tem alguma coisa ali do cinema novo nessa tal Nouvelle Vague que o nosso capítulo aqui introdutório está tentando mostrar para nós aqui, está tentando desenvolver, né? Esse movimento chamado
Nouvelle Vague, que tem o filme do nosso Godard, um filme intitulado Acossado. Ele é da década de 60, gente. Agora eu não estou me lembrando aqui, eu não sei se eu peguei. Ele é de 1960, O Acossado. Se não me falha a memória, tem no YouTube esse filme. Esse filme é muito interessante. É claro, né, gente? Tem uma estética diferente, né? Tem uma estética assim que para os espectadores de hoje em dia pode soar assim, um tanto estranho, né? Um tanto diferente, né? Um tanto provocativo. Mas é uma coisa muito bacana da gente constatar, porque muitas coisas que foram desenvolvidas ali pelo Godard na Nouvelle Vague e demonstradas no filme Acossado, muito daquilo ali, hoje em dia está aí vigorando de forma intensa. Se vocês pegarem, por exemplo, sei lá, pegar um diretor como o Quentin Tarantino, ele usa muita coisa ali dentro daquela estética da novela vague francesa, sim. O modo de se filmar, o modo. Aquelas movimentações de câmera. Tem um trechinho, gente, que está no YouTube, um trechinho do início do Acossado. Eu estou falando muito do Acossado, que acho que é o filme mais famoso do Godard, sabe? Então tem um trechinho ali, inicial, que o Jean-Paul Belmondo, um ator famoso francês que morreu agora há pouco tempo, morreu velhinho. Ele era considerado um dos caras mais galãs do cinema francês, apesar de não ser tão bonito assim. Olha só que coisa interessante, né? O galã era o Alain Delon, que está vivo até hoje e podemos dizer que a beleza dele já foi embora, né? Mas o que acontece? O Belmondo, ele não era bonito, mas ele era um cara que tinha uma malemolência ali, tinha uma coisa diferente ali, uma malandragem, e isso deixava ele, vamos colocar assim, charmoso. E ele faz esse filme, O Acossado, com uma atriz chamada Jeanne Seberg, que ela era, na época, uma das coqueluches do cinema europeu. Ela era linda. Tem até um filme que saiu agora há pouco tempo. Quem faz o papel dela é a Kristen Stewart, aquela menina do Crepúsculo, que já deixou o Crepúsculo lá atrás, né? Ela é uma grande atriz, essa Kristen Stewart, e ela faz o papel da Jeanne Seberg. Enfim, aí o que acontece? O nosso Godard, ele está ali, nessa sequência inicial que eu estou querendo configurar para vocês, ele está ali mostrando todo um momento assim de inovação, de uma estética cinematográfica mesmo. No modo como o personagem do Belmondo ele está dentro de um carro e as imagens elas estão ali sendo captadas de dentro daquele carro também. O protagonista conversa com a gente como se nós, espectadores, estivéssemos dentro daquele carro junto com ele. Ou seja, ele faz a quebra da quarta parede. E os cortes nas cenas são muito assim abruptos, né? E isso dá um tom diferente para aquelas imagens ali, para aquele filme que estava ali se estabelecendo como o representante de uma nova linguagem. Essa novela vague francesa que representou tanta inovação à época e que gerou, né,
vários, vários seguidores. Bom, então aqui no texto que nós temos em mãos, na página 13, no finalzinho do primeiro parágrafo, ele escreve assim, né? O professor Mário Alves Coutinho, ele escreve assim: o uso da palavra nos seus filmes, portanto, o uso da imagem e do som, nunca foi somente um recurso a mais para exprimir-se numa arte cujo elemento de linguagem mais importante teria sido sempre a imagem. A palavra, a escritura, o jogar e o brincar com as palavras, o questionamento da linguagem são recursos essenciais do cinema de Godard em praticamente toda a sua obra. Então, olha que interessante aqui. A literatura, ela está sendo usada aqui pela Nouvelle Vague através das mãos do Godard. Vejam só. A literatura, ela está sendo trazida para dentro do filme. Ela não está se manifestando tão somente como um texto escrito que era roteiro e virou filme. Os expedientes da literatura estão sendo colocados dentro do filme Acossado, por exemplo, do Jean-Luc Godard, pelo Jean-Luc Godard. Aí a gente pode pensar assim, o que isso representa, né? Isso representa um diferencial. Isso representa uma maneira, vamos colocar assim, mais alargada, mais ampla, de se fazer um filme. Se utilizando da literatura, a literatura como uma rica manifestação, não apenas do conhecimento humano, mas das manifestações humanas, né? A literatura é isso, né, gente? Quando a gente abre um romance tipo Vidas Secas, quem é que já leu Vidas Secas aí? O Vidas Secas, aquele filme do Graciliano Ramos, já virou um filme fantástico pelas mãos do nosso grande cineasta Nelson Pereira dos Santos. A gente tem um filme, né, chamado Vidas Secas, totalmente na tradução do romance do Graciliano Ramos. A gente lê o romance e assiste ao filme, uma linguagem complementa a outra. Olha que bacana isso, né? Professor, só uma dúvida. E isso é normal entre os atores cineastas fazer uso dessas literaturas ou foi só esse mesmo? Tipo assim, pegou um roteiro, usa de roteiro, mas nesse caso ele usava as figuras, os signos e a própria literatura. Isso é normal no cinema europeu, americano? Então, isso é mais normal, entre aspas, no cinema europeu do que no americano. Hoje em dia, tá? Hoje em dia. Apesar de que hoje em dia, o que está mandando, né, tanto no cinema europeu quanto no cinema americano, é o dinheiro. As produções, elas têm que render. Elas têm que gerar público. Então, o que acontece, Djavan e pessoal aí que está prestando atenção em mim? O que acontece? Nós temos uma situação que é muito interessante. Hoje em dia, a gente tem a Netflix, e a Netflix, ela é uma mega potência, e ela está preocupada em gerar lucro. Aí o que rola? A Netflix pensa em fazer um filme. Aí na cabeça dos
produtores lá, dos gerentes administrativos, vamos chamar assim, dos executivos da Netflix, o que gera empatia com relação ao espectador? Num primeiro momento a gente tem que contratar uns nomes de peso, né? Um nome de peso que é garantia de sucesso. Dwayne Johnson, aquele The Rock, né? Aquele cara, todo filme que ele faz rende uma grana maravilhosa. Ele tem uma empatia fenomenal, né? Enfim, num primeiro momento eles vão pensar, a gente tem que chamar um cara tipo o The Rock para poder garantir aí uma visibilidade. O roteiro, como que vai ser? O roteiro vai seguir uma linha já dentro de uma perspectiva de sucesso. Que perspectiva é essa? A gente pode pensar na tal da jornada do herói do Joseph Campbell. A jornada do herói segue um padrão, gente. Por exemplo, vou resumir em pouquíssimas considerações aqui para vocês. Nós temos a figura de um escolhido, um sujeito que ele não é nada, ele é um cara simples, né? Mas de repente não se sabe muito bem o porquê disso, ele é escolhido para uma missão. Então ele tem que sair daquele lugar comum dele e ele tem que abraçar essa missão, porque essa missão é muito importante. Então ele é levado para um outro lugar, diferente daquele lugar de origem dele. Aí, normalmente, ele tem um mentor, um mestre, né? Alguém que vai ensinar coisas para ele, que vai fazer ele atingir um certo grau ali de não somente espiritualidade, mas de destreza com poderes, com lutas, com não sei o quê, né? Aí chega num determinado momento dessa jornada, o que acontece? Ele vai perder alguma coisa, ele vai se decepcionar com determinada situação que vai acontecer ali, algum amigo dele vai morrer, ou ele vai ser traído e tudo mais. Aí, nesse momento, ele vai pensar em desistir. Ele vai ficar meio ali capengando, né? Só que aí, o que rola? Existe, né, dentro dele essa coisa do herói. Existe dentro dele essa vontade de querer fazer diferente. E ele é tomado, não se sabe muito bem como nem porquê, ele é tomado por uma vontade que o leva além. E ele, enfim, consegue realizar aquele projeto que tinha sido destinado para ele. Ele consegue realizar. Se ele vai ter sucesso ou não, a gente não sabe. Normalmente ele tem sucesso. Ele consegue realizar, ele se sai vitorioso da empreitada. Aí o que rola? Ele volta para onde? Ele volta para a sua aldeia, para o seu lugar de origem, para poder colher os frutos do seu trajeto de sucesso aí na empreitada, contar a história, escrever um livro, ou casar e ser feliz, ou se preparar para uma próxima aventura em que tudo isso vai começar de novo, e etc, e etc, e etc, e etc. Aí eu pergunto para vocês, vocês já viram algum filme que reproduziu mais ou menos, né, com algumas mudanças, esse paradigma? Será que vocês já viram algum filme assim?
Olha, o que eu falei para vocês, a gente pode pensar numa, como é que eu posso dizer? Em vários filmes, gente, em vários, ó, Star Wars, principalmente Uma Nova Esperança, né? Uma Nova Esperança, aquele filme daquela trilogia antiga, ele vai muito nessa linha. A saga Harry Potter, totalmente abraçando a jornada do herói, com leves modificações, né? Leves modificações, mas abraçando a questão da jornada. Sei lá, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é a mais perfeita tradução da jornada do herói. O personagem do Frodo Bolseiro, ele é o herói típico da jornada. O grande mestre dele, quem é? Gandalf. O grande amigo dele, quem é? O Sam. Só ele conseguia controlar aquele anel. Só ele podia levar o anel até as montanhas de Mordor e lançá-lo no fogo e, consequentemente, destruí-lo. Só ele poderia fazer isso. Frodo Bolseiro. Nós temos um outro exemplo também de jornada do herói dentro do universo do Senhor dos Anéis, que é o Hobbit. No caso, o tio do Frodo, né? O Bilbo, que também se vê na necessidade ali, enfim, de sair da vila dos hobbits para poder enfrentar todos aqueles perigos, etc, etc. Gente, esse modelo da jornada do herói, ele é incessantemente reproduzido. Matrix, por exemplo. O Neo de Matrix. O Keanu Reeves, ele é a personificação absoluta também da jornada do herói dentro de todo aquele universo ali da Matrix. Quem é o mestre dele? O Morpheus. Qual é a decepção dele? A decepção dele, o drama dele, é em relação à personagem Trinity, que é o seu amor. Ele fica ali totalmente na crise, porque ele acha que não conseguirá salvá-la. Isso eu estou me referindo ao primeiro filme, né? Agora vai ter um outro filme Matrix aí, para vocês terem noção de que a fórmula ela dá tão certo que ela vai se renovando, vai se renovando. Então, pessoal, dentro dessa questão da fórmula, professor, quando a gente traz aí para dentro do filme uma perspectiva literária, uma perspectiva mais apurada, o que o Godard faz? Ele abre mão totalmente dessas fórmulas que dão certo e que rendem uma fortuna absurda, algo que a Netflix faz e continuará fazendo, porque isso já se mostrou como o suprassumo da eficácia financeira em se tratando de sétima arte, né? Inclusive, tem um detalhezinho interessante da gente falar sobre isso, que é a implicância que o espectador médio norte-americano e também o brasileiro, se a gente for parar para pensar. Nós temos uma implicância com o cinema europeu. A gente fala que o cinema europeu é cinema cabeça.
é um cinema que procura quebrar, sempre que pode, todas essas regras instituídas, né? Tal como a jornada do herói. Quando a gente pega na mão de um cineasta como o Godard, por exemplo, nós verificamos que isso acontece de maneira, né, brilhante, inclusive, de maneira brilhante e de maneira a valorizar outras linguagens, no sentido de trazer essas outras linguagens para dentro do filme. É o que ele faz com relação à literatura, com relação à novela vague, que foi um movimento que ficou muito marcado com isso, né? Escrever com a câmera. Ele fala isso, escrever com a câmera. Tem todo um parágrafo aqui, pessoal, ele falando, né, sobre as estratégias cinematográficas e literárias do Godard, ele explicando aqui mais ou menos o que o livro dele vai fazer, né? Este livro aqui, este livro vai fazer. Aí chega num determinado momento que ele diz assim, ó, como se vê, isso aqui vale a pena a gente ler. Está na página 14. Como se verá, mesmo num país onde a relação cinema-literatura muitas vezes foi uma colaboração criativa, ele está falando da França. Havia, como no mundo inteiro, uma certa resistência a um cinema chamado pejorativamente de literário. Isso lá dentro da França, hein? Mas imagine fora, então, da Europa. Lá nos Estados Unidos, onde o que impera é o comercial, vocês sabiam que lá nos Estados Unidos o mais importante não é a obra de arte. O mais importante é o artista. Olha que interessante essa colocação minha aqui agora. O mais importante nos Estados Unidos é o artista. Quando a gente vai, né, para assistir a festa do Oscar, por exemplo, eu falei do Red Carpet. A festa do Oscar nada mais é do que a celebração da indústria cinematográfica que está ali vivamente personificada pelos astros e estrelas da noite. Quando a gente fica ali assistindo ao Oscar, quais são os prêmios que a gente mais quer ver ali a entrega? São os prêmios de melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor ator, melhor atriz, melhor filme estrangeiro. A gente tem essa curiosidade porque a gente fica sempre torcendo para o Brasil estar na lista, ele nunca está. Melhor diretor, né? E melhor filme. Aqueles prêmios técnicos, a gente quase que não se preocupa muito em conferir, né? Só quem gosta muito de cinema é que fica esperando a informação sobre esses prêmios. Mas olha que interessante. Então, a gente fica ali na espera da consagração do artista. Agora, e os filmes? Será que a gente assistiu aos filmes? Às vezes a gente nem assiste. A gente vê um trailerzinho, a gente vê um trecho na internet, a gente escuta um youtuber falando do filme e pronto, acabou. A gente não assiste ao filme, não. Agora, lá na Europa, a gente tem que falar da Europa sempre com uma certa reserva, porque eu não estou aqui babando o ovo da Europa, não, tá, gente? Não é bem por aí também, não. Mas a gente tem que dar a César o que é de César. Lá na Europa, eles têm essa preocupação com a questão artística
na valorização da obra. Eles valorizam a obra. E isso é algo muito interessante. Então, aqui, quando o professor Mário Alves Coutinho, ele diz assim, ó, havia, como no mundo inteiro, uma certa resistência a um cinema chamado pejorativamente de literário, inclusive lá na França. Eram filmes que transpunham obras-primas da literatura, simplesmente repetindo a narrativa do romance escolhido, sua história, quase nunca adaptando seus pressupostos formais e de linguagem. Muito interessante isso, porque tem romance, gente, que não dá para você transpor para o cinema de uma forma, sei lá, direta, baseando-se somente na história que está sendo contada. Olha que coisa que eu estou falando para vocês aqui. É verdade. Às vezes, a história que está sendo contada, ela não é nem tão relevante assim. O mais bacana ali, pessoal, é o modo como o escritor ele construiu aquela narrativa. Vocês estão me entendendo? Às vezes a história é uma história meio nada a ver. Mas a maneira como ele organizou aquela história ali, a maneira como ele descreveu o fluxo de consciência de determinado personagem, olha que bacana. Aquilo ali é algo que só está ali no romance. Se for para transpor aquilo para o cinema, já fica estranho. A gente não consegue perceber muito daquilo ali que eu digo do modo de trabalho do escritor no romance, no conto. Vamos pegar um exemplo, sei lá, da Clarice Lispector. Vocês já leram Clarice Lispector? Pois é, Clarice não é mole não, gente. A Clarice é uma viagem intersubjetiva bacana demais, né? Eu aconselho vocês a lerem Clarice Lispector. Tem um conto dela maravilhoso chamado Amor. Esse conto é maravilhoso. Sabe como que é a historinha do conto? A historinha do conto é a seguinte: uma mulher, dona de casa, ela sai de casa para fazer compra, aí ela pega um ônibus, está sentada dentro do ônibus, de repente ela olha para fora, pela janela, e ela vê um mascando chiclete. Sabe o que acontece com ela? Isso causa nela uma epifania. Ou seja, esta cena, tão banal para muita gente, mexeu com o interior dela, não se sabe como. Ela desce do ônibus, ela entra num parque, se não me falha a memória, é o Jardim Botânico, e ela fica ali durante um tempo, pensando na vida, refletindo sobre si mesma, sobre o seu lugar no mundo. Aí o que rola? No final das contas, ela não chega quase que a conclusão nenhuma, vai embora para casa e termina o dia. Essa é a história do conto Amor. Podemos pensar assim: ah, professor, é uma história meio comum, né? É. Só que a maneira como a Clarice Lispector ela conta essa história para nós, a maneira como ela escreve essa história para nós, a maneira como ela nos provoca, a maneira como ela nos leva para dentro do conto, através das suas incursões ali, o fluxo de consciência da personagem, a maravilhosa escrita da Clarice Lispector, que nos convida para o belo,
e para reflexão junto a esse belo? Olha, eu vou falar para vocês, esse conto ele é praticamente impossível de ser transposto para um filme. Ou seja, só a literatura é que dá conta. Só a literatura clareia esse espectro. Aí aqui, do jeito que está sendo colocado para nós, olha a reflexão que está sendo feita aqui, né? Filmes que transpunham obras-primas da literatura simplesmente repetindo a narrativa do romance escolhido, sua história, quase nunca adaptando seus pressupostos formais de linguagem. Não ia dar certo, né, gente? Mas aí é que tá. Provavelmente foi pensando nesse tipo de cinema que Altran Dourado escreveu com muita propriedade que, na enorme maioria das adaptações, não se filma um romance. O que se faz no cinema é passar para o filme a história de um romance, o que é apenas um dos seus elementos. Para alguns, o menos importante deles. É verdade. Agora, gente, vamos fazer uma reflexão junto comigo aqui. A maneira como Godard fazia, ele sabia transpor esses expedientes literários. É claro que ele, na grande maioria das vezes, escrevia os próprios filmes, né? Ele, quando escrevia os seus próprios filmes, ele se utilizava dos expedientes literários na escrita dos seus roteiros, e ele sabia como transpor isso em imagens. Tem até uma curiosidade legal, que é a seguinte: ele, no Acossado, ele escrevia as cenas de manhã e as filmava à tarde. Então os atores eles ficavam meio perdidos ali. E isso tudo fazia parte da estrutura dele de trabalho, né? Ele queria que fosse dessa maneira. Ele queria valorizar esse aspecto espontâneo dos atores também, o modo como esses atores poderiam contribuir, né, com a criação dos personagens. Enfim, é um procedimento maravilhoso. Então, tem um crítico de cinema francês chamado André Bazin. Esse cara é fantástico. Ele tem uma obra, né, maravilhosa em termos de crítica cinematográfica. E ele tem uma frase que é muito bacana, gente, que diz assim, ó, aí ele consegue, o Bazin, ele agrega 3 vertentes aqui nessa frase, 3 vertentes da arte. A liberdade do pintor é de recompor o real seguindo a consciência do pincel que ele maneja. Está falando do pintor, do artista pictórico. A liberdade do escritor é de recriar o real graças à virtuosidade da sua pena. A liberdade do cineasta é de registrar o real seguindo o inconsciente da sua mídia, a câmera. Olha que interessante, ele coloca no mesmo patamar o pincel, a pena e a câmera. Então a gente pode pensar assim, o cineasta ele pinta imagens com a sua câmera. O cineasta ele escreve histórias com a sua câmera. Um verdadeiro cineasta consegue agregar esses 3 elementos, todos eles de acordo com a noção de imagem, gente. Isso é muito, muito, muito rico.